Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje eu vou compartilhar com você o meu método de organização que eu estou fazendo. Recentemente eu postei lá nos meus stories falando que eu mudei completamente o meu jeito de me organizar, tanto com a minha vida profissional, né, principalmente, mas com a minha vida pessoal também, e que esse método tá me ajudando muito, tá sendo muito melhor pra mim. Eu recebi várias mensagens perguntando, né, como que eu faço, pedindo pra compartilhar. Então por isso eu estou aqui hoje pra compartilhar tudo com você. E essas dicas que eu vou passar, esse método que eu faço, pode te ajudar muito tanto na escola, na faculdade, se você trabalha, na sua vida pessoal, se você tem contas pra pagar. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo bem detalhadinho. E até hoje esse foi o melhor método pra mim, o que mais me ajudou, o que mais tá funcionando pra eu conseguir ser mais produtiva, ser mais organizada, fazer o meu trabalho e a minha vida pessoal fluírem muito melhor. Não se esquece primeiro de se inscrever no canal e de deixar muito like aqui. O like me ajuda muito, então bora lá! O Google tem seu próprio calendário, tem planilha, tem seu próprio Word, tem bloco de notas, tem tudo, é super completo e o mais legal é que ele é muito fácil de mexer. Você está vendo aqui a tela do meu computador e aqui em cima na barra de favoritos eu já deixei as coisas que eu utilizo para me organizar, vou te ensinar como fazer isso, mas o principal para mim é o calendário do Google. Para usar você só precisa ter uma conta no Google, uma conta de Gmail mesmo, e para você encontrar esse calendário basta você digitar calendário no Google e é esse primeiro link que aparece. Para facilitar a sua vida eu já vou deixar linkado aqui na descrição para você. Depois que você criar sua conta, fizer todas as configurações, você vai ter acesso a esse calendário e eu achei ele muito legal porque realmente é muito fácil de mexer. Você lembra quando eu te mostrei o meu planner, onde eu anotava os vídeos que eu queria postar em tal dia, os posts do Instagram? Eu consigo fazer exatamente a mesma coisa aqui, mas o mais legal é que eu posso simplesmente mudar tudo de ordem sem ter que refazer, sem perder tempo. Então, por exemplo, hoje, que é dia 23 de junho, eu quero postar uma receita de mingau de aveia no meu Instagram. Mas se porventura eu não conseguir postar essa receita e quiser mudar ela de dia, basta eu clicar e arrastar aqui pro dia que eu quero postar. Então, assim, é muito simples, é muito mais prático. Aqui você tem várias opções de visualização. Aqui em cima, ó, você tem as opções de dia. Então você pode ver dia por dia, como se fosse uma agenda mesmo. Aqui também tem todos os horários para você colocar tudo que você precisa fazer. Tem também por semana, onde você consegue ver toda a sua semana, organizar, ver quais são os seus compromissos. Depois você tem a visualização mensal, que é o jeito que eu mais gosto de ver. Realmente eu consigo ver todo o meu mês, todo o meu planejamento. Que você também consegue ver um calendário do seu ano inteiro, ver qual dia vai cair em tal data. Essa opção de agenda também é muito legal, porque você consegue realmente ver todos os seus compromissos de cada dia. Fica muito fácil mesmo de mexer. E tem a opção de 4 dias também. E aí você utiliza qual for melhor pra você. Eu sempre gosto de deixar no mensal. E aqui do ladinho você tá vendo que o Google tem algumas outras opções. Então ele tem também o Google Keep, que é um aplicativo e um site de blocos de tarefas, né? Bloco de notas. Aqui é como se fosse o bloco de notas do iPhone ou do Android. E eu utilizo esse Google Keep pra anotar qualquer ideia rápida que eu tiver. Então, por exemplo, eu tô indo pro mercado e no meio do caminho eu tive uma ideia de que eu posso postar um story perguntando que horas o meu público, os meus seguidores acordam. Então aqui eu criei a minha abinha de ideias para os stories e eu vou lá e escrevo a minha ideia. Depois eu também tenho uma aba de ideias de TikTok, Thriller, mas eu não uso muito essas redes sociais, infelizmente eu queria usar mais. É muito legal você ter isso daqui porque do nada as ideias vêm, sério, do nada. Depois eu vou te mostrar como que eu uso isso daqui pelo celular, tá? Porque eu anoto essas coisas tudo pelo celular e aí fica muito prático. Então teve uma ideia, já vem aqui e já anota. Tem várias ideias de post pro Instagram que eu já coloquei aqui. Ideias de vídeo pro YouTube eu tô sem nenhuma porque eu já passei pra uma outra planilha que eu tenho que eu vou te mostrar também. Então eu acho muito legal e o Google Keep ele já fica aqui no calendário. É só você clicar e já aparece tudo pra você. Outra coisa que eu uso muito é o Google Tasks, Google Tarefa. Eu uso o Google Tarefas pra colocar realmente todas as minhas tarefas do dia, tudo que eu preciso fazer no meu dia. E ele é muito legal porque eu consigo ver ele pelo celular, na verdade é no celular que eu escrevo a maioria das minhas tarefas. E ele já é linkado com o Google Agenda.
ainda. Então, você tá vendo aqui que tem várias tarefas que estão até com um risquinho. O que tá riscado significa que eu já fiz, eu já concluí. Tudo isso foram coisas que eu escrevi aqui nessa abinha de tarefas e o Google automaticamente passou pro calendário. Então, para criar uma nova tarefa, eu adiciono aqui em cima e eu escrevo, por exemplo, hoje eu preciso gravar um vídeo de como eu me organizo. Eu escrevo aqui, posso colocar detalhes, então, por exemplo, não esquecer de falar isso, fazer a thumbnail. Eu posso colocar várias anotações aqui dentro e eu posso definir uma hora que eu preciso fazer isso. Então, por exemplo, eu preciso fazer hoje às 3 horas da tarde. Então, eu venho aqui, seleciono o horário, clico em OK e o meu celular vai apitar para mim. Vou receber uma notificação às 3 horas de que eu preciso fazer essa tarefa. E assim eu vou organizando todo o meu dia, colocando horários, tudo que eu preciso fazer. E aqui, ó, você consegue ver todas as minhas tarefas no dia de hoje. Então eu tenho que gravar a receita do mingau de aveia, eu quero tirar uma foto nova pro meu perfil do Instagram e aqui do YouTube. E acabei de criar essa tarefa para eu gravar como eu me organizo no dia. Então isso aqui é muito legal. E se eu não conseguir concluir essa tarefa hoje, eu posso arrastar ela pro lado também, ó. Já vai pra lá. Isso é muito mais prático do que ter um planner, do que ter que ficar apagando, passando branquinho, né, o corretivo. Aqui é muito mais rápido, muito otimizado. E você tá vendo que aqui eu tenho algumas cores, né? Todas essas cores mais verde escuro são os feriados nacionais. O Google adiciona automaticamente aqui todos os feriados. Eu acho isso muito legal porque eu sou uma pessoa totalmente perdida em datas comemorativas, então aqui ele já me mostra. E aqui nos meus calendários eu consigo criar categorias para aparecer aqui. Então eu criei uma categoria de YouTube, que são os vídeos que eu vou publicar no meu canal. E eu escolhi essa cor, mas eu posso facilmente mudar, ó. Se eu quiser colocar um laranja, eu venho aqui e mudo pro laranja, ou enfim, a cor que você quiser. E criei também uma pro Instagram. E aí, como que eu faço? Eu gosto de organizar os meus vídeos, de tentar programar os vídeos do mês já. Óbvio que tem sempre uma alteração, não dá pra seguir ao certo, porque às vezes surge uma ideia nova, vocês me pedem ideia lá no Instagram, então eu vou sempre alterando. Eu defini minha programação de vídeos no YouTube, que é de terça e quinta às 11h45 da manhã, então aqui na semana que vem eu quero publicar na terça-feira a minha rotina da noite e na quinta-feira como são os bastidores das minhas gravações, que foi um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram. Como que eu faço para adicionar isso? Eu simplesmente clico em cima do dia que eu quero adicionar, venho aqui embaixo em mais opções e aí eu coloco, por exemplo, vou postar o vídeo de ideias de café da manhã saudável. Para ele ficar aquela barrinha da cor que eu quero, eu preciso deixar como o dia todo. Se você colocar o dia todo, ele fica como um evento, então todas as outras tarefas aparecem embaixo e ele fica em cima para você. E aqui eu escolho em qual calendário eu quero colocar esse evento. Então, no caso, seria o YouTube. Eu posso adicionar uma descrição também. Então, por exemplo, esse dia é a data da publicação do vídeo. Feito isso, eu clico em guardar e ele já aparece aqui pra mim, tá vendo? Como um evento. Então, é assim que eu organizo os meus vídeos do YouTube e do Instagram. Eu vou adicionando aqui conforme o dia, a data do post que eu quero publicar. Ele fica desse jeito. E esses em azul são tarefas que eu não coloquei um horário. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma tarefa de que eu preciso fazer as unhas e eu só vou colocar o dia que eu quero fazer essa tarefa. Então, eu venho aqui e coloco o que eu quero fazer amanhã e aí ele fica nessa cor azul assim. Mas quando eu coloco coisas que tem um horário pra eu fazer, ele aparece aqui embaixo na sequência dos horários. E quando eu concluo uma tarefa, eu venho aqui e dou um certinho e aí ele já risca aqui no calendário me dizendo que eu concluí essa tarefa. Então, é basicamente assim que eu tô me organizando com a minha semana. Mas uma coisa que eu tô tentando fazer é tirar um dia da minha semana pra organizar toda a minha semana seguinte. Eu ainda não consegui criar esse hábito. Vocês podem ver aqui que essa semana não tem nada agendado, porque na sexta-feira, que é o dia que eu escolhi pra fazer isso, foi super corrido. Meu final de semana também foi super corrido. Mas eu acho muito legal você ter um dia específico pra você tirar e organizar toda a sua semana. Pode ser na sexta, no domingo, na segunda, o dia que for melhor pra você. E nesse dia você vai ver realmente tudo que você precisa fazer na semana inteira pra conseguir postar o vídeo na data certa, entregar o trabalho da faculdade na data certa, entregar aquele documento que seu chefe pediu, enfim, assim você vai se organizando. É assim que eu vou fazendo, vou criando as minhas tarefas, vai aparecendo aqui e os vídeos e posts do Instagram e do YouTube eu vou
vou colocando nessas cores. No meu caso do YouTube, eu gosto sempre de fazer roteiro para os vídeos. Eu posso inclusive fazer um roteiro aqui na tarefa mesmo, ele tem essa opção de detalhes, eu posso colocar todo o roteiro, mas o Google também tem um próprio Word, que são os documentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Eu já salvei aqui na minha barrinha de favoritos uma aba de roteiros. Então aqui no Google Docs eu deixo todos os roteiros de vídeo que eu fiz. Então, por exemplo, o vídeo de como ser aquela garota, que foi um vídeo mais produzidinho, no estilo mais filminho. Eu fiz todo um roteiro, então eu escrevi realmente tudo que eu queria falar para ter certeza que eu não ia esquecer de nada. Tiro um dia da minha semana para escrever os roteiros. Aqui no meu vídeo de rotina da manhã eu fiz um checklist também para colocar um checkzinho em todas as coisas que eu ia fazendo para não me perder. E é muito simples, é um Word normal. Para você criar esse checkzinho, você dá um espaço e vem aqui em cima, ó. Já cria para você. E aí quando você faz aquilo, você clica em cima, ele já tira para você. Então é muito legal. E escrevi também um roteirinho bem bonitinho com tudo que eu queria falar, montei todo um roteiro. Eu faço o roteiro mais para vídeos que são mais estilo filminho, mais produzidos. Esse vídeo, por exemplo, eu não fiz um roteiro. Estou falando aqui com vocês livremente. E para você favoritar, deixar ali na barrinha de favoritos, é só você clicar nessa estrelinha. No caso, a minha já tá pintada porque já tá como um favorito. Mas você clica nela e aí você pode adicionar a barra de favoritos. Fica muito mais fácil para você conseguir já pegar tudo aquilo que você precisa. E uma outra coisa que eu uso demais também do Google é as planilhas, o Google Planilhas. E aqui no Google Planilhas é um Excel da vida, né? Um Excel do Google. E essa é uma das partes mais importantes da minha organização, que era uma coisa que estava muito confusa para mim antigamente. Eu não conseguia fazer isso porque eu fazia no meu planner. Então, acabava a linha, eu tinha que, sabe, mudar, apagar, tava bem confuso, eu perdia muito tempo. Então, eu fiz uma planilha bem simples, coloquei a rede social aqui que eu quero produzir o conteúdo. Então, eu tenho o YouTube de uma cor, o Instagram de outra cor, e aqui eu tenho o Thriller e o TikTok, mas como eu falei pra você, eu não uso muito. E aqui coloquei os temas que eu quero falar no meu canal, então sobre alimentação, sobre amor próprio, né, autoestima, autocuidado, produtividade, vlog. Coloquei alguns tutoriaizinhos, dúvidas que vocês me mandam, algumas receitas, também quero falar sobre amor próprio e alimentação. Aqui no Google Keep, como eu falei pra você, eu venho e jogo a ideia. A gente sempre esquece depois a ideia que a gente teve, então isso é muito legal. E depois eu entro aqui e vejo todas as ideias que eu tive e vou passando para aquela planilha. Então tudo que tá aqui eu ainda não passei. Depois que eu passo para aquela planilha, eu venho e apago aqui. É uma dica de alimentação, então vou colocar aqui alimentos que podem amenizar a cólica. Ah, não, é uma receita, então venho aqui e coloco como fazer leite condensado fit. Eu vou encaixando essas ideias dentro dos temas que eu quero falar. Isso me ajuda muito para não sair do meu nicho, né? Não sair do meu foco, porque o meu canal, vocês podem ver há um tempo atrás, ele era um canal totalmente aleatório. Eu falava de muitas coisas, muitos assuntos e acabava não focando em nada muito específico. Então agora eu tô tentando focar e falar sobre esses temas que você tá vendo aqui. E por que que alguns estão em verde? São as coisas que eu já publiquei. Então vamos supor que eu publiquei o vídeo de tour pelo meu quarto. Eu venho aqui e pinto de verde e eu gosto de vir e colocar a letra em branco. Então assim eu tenho um controle de todos os vídeos que eu já publiquei, todos os vídeos que eu ainda quero publicar, todos os conteúdos que eu quero fazer. É muito legal ter essa planilha, na verdade eu diria que é fundamental, é a parte mais importante, ter uma planilha, ter um lugar para você descarregar as suas ideias, porque assim você nunca vai ficar sem ideia de vídeo. E uma dica para você, anota toda a sua ideia, não importa se ela é louca, se é uma ideia nada a ver, anota. Porque depois você pode amadurecer essa ideia, dessa ideia você pode pegar uma outra, né? Pode surgir uma outra ainda melhor. Então, pra mim, isso aqui é fundamental. Então, olha aqui quanta ideia que eu tenho de conteúdo pra criar pra vocês, principalmente lá pro Instagram. Eu tenho muita ideia. Então, aquela desculpa de, eu não sei o que postar, eu não sei o que fazer, tá tudo aqui. E esse é o jeito que eu faço, aí você precisa realmente adaptar isso aqui que eu tô te mostrando pra sua realidade, pro seu trabalho. É a partir dessa base de dados aqui, dessa base de ideias, que depois eu venho no meu calendário e vou escrevendo aqui, vou colocando os vídeos e os posts na data que eu quero, pra um combinar com o outro, pra ter uma relação. Então, a partir dessa planilha aqui de ideias de conteúdo, que eu venho depois e organizo todo o meu mês, toda a minha semana. E aqui no Google Planilhas eu também criei uma planilha de finanças. Eu acho muito importante você, se você já tem contas pra pagar, se você já tem seu salário,
você fazer uma planilha para você realmente controlar os seus gastos. Eu não fazia isso, mas eu sou uma pessoa mão de vaca, eu não gasto muito dinheiro, então pra mim não teria tanto problema, mas isso é muito importante, principalmente se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro. Eu fiz uma planilha bem simples, aqui eu coloquei o mês, uma coluna de entrada e uma coluna de saída de dinheiro e a outra do restante que sobrou. Então aqui eu vou atualizando o mês, aqui eu coloco, por exemplo, entrou pagamento do YouTube e o valor que entrou. Vou dar um exemplo aqui pra você. Saiu, eu comprei uma bolsa. Coloco o valor da bolsa. E aí aqui no final eu coloquei pra ele somar pra mim, pra já aparecer. Pra você colocar essa soma é muito simples. Você clica no total aqui e vem em inserir função e aí você coloca soma. E aí você vai selecionar aqui as caixinhas que você quer. Então eu quero essa, Ctrl Shift até essa daqui e dá um Enter e aí ele já vai somar. Então se eu colocar aqui 40, depois 80, ele já vai somar pra mim aqui embaixo. Eu fiz a mesma coisa e aqui nesse botãozinho verde eu vou diminuir o valor do que entrou e o valor do que saiu para eu ver realmente quanto de dinheiro sobrou para mim por mês. E isso te ajuda muito, de verdade, tá me ajudando muito a realmente controlar quanto que eu gasto, quanto que entra para mim, quanto que sobra. Então fica a dica aí para você fazer para organizar as suas finanças também. Se você não tiver um computador ou não quiser fazer tudo isso pelo computador, você pode fazer tudo pelo celular. Sim, você só vai precisar do seu celular e eu vou te mostrar agora como fazer isso. É muito simples, é só você baixar os aplicativos no seu celular. Todos aqueles sites que eu te mostrei no Google também são aplicativos. Então aqui eu tenho o Google Agenda e eu consigo monitorar da mesma forma. É só você clicar aqui em cima e você consegue ver toda a sua semana, seu dia, seus compromissos. Eu gosto de ver por compromissos, ó. Então ele já me mostra todos os horários, o que eu preciso fazer, os meus eventos. E eu também gosto de ter a visualização mensal, fica muito prático. Esse aqui é o Google Tarefas, onde eu sempre coloco todas as minhas tarefas aqui. Tem algumas que estão em atraso, o que eu tenho para fazer hoje, para amanhã. É muito fácil para criar uma nova tarefa também. Eu clico aqui embaixo e é exatamente igual no computador, então é muito simples. Tudo que você faz no celular aparece instantaneamente no computador, então é bem legal isso do Google. Aqui eu tenho o Google Keep, que é o meu bloco de notas. Você pode mudar as cores dos bloquinhos, então você vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos você troca a cor para a cor que você quiser. É super personalizável e é aqui que eu venho e coloco as minhas ideias rapidinhas que eu tenho. Então é muito simples, você clica aqui, já adiciona e depois eu passo para minha planilhas que está aqui. Aqui eu tenho as minhas 2 planilhas de ideias de conteúdo e de finanças. E aqui a única coisa que é um pouco mais difícil de ver, mas você pode ver assim também. E aí você consegue dar um zoom, organizar tudo, exatamente igual no computador. E por fim, o Google Documentos, que é onde eu faço os meus roteiros. Então tá tudo aqui, então você tem um acesso rápido aos seus roteiros, você pode escrever aqui também, e é muito legal porque o Google salva automaticamente, então não corre o risco de você perder tudo o que você já fez. É dessa maneira, então, que eu estou me organizando. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar de uma maneira clara pra você. Mas se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar com toda certeza. E se você já usou ou usa o Google Agenda, comenta aqui também qual foi a sua experiência. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, por favor, deixa um like que me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram caso você ainda não me siga. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Eu amo muito você. Até o próximo vídeo e tchau!